Santo e santidade. E em Hebreus 12, 14 diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então, sem santidade ninguém verá a Deus. Então, é extremamente importante que o cristão ele tenha esse entendimento claro do que é ser santo e do que é ter uma vida de santidade, né? Então, assim, porque não é simplesmente os passos que vai te fazer chegar aos céus. Não, se você não for santo, não tem como você ver a Deus, sabe? E é isso que muitas vezes o inimigo ele tenta enganar. E esse mundo, né, as estratégias do inimigo tentam nos enganar, fazendo as pessoas acreditarem que tem como ver a Deus, tem como chegar aos céus, tem como herdar a vida eterna sem santidade. Isso é impossível, gente. Está aqui muito claro em Hebreus 12, 14. E a gente vai discorrer aí vários outros versículos, né, que fala justamente sobre esse caminho, né, de santidade, essa vida cristã que nós devemos ter para chegarmos no final a ver a Deus e aos céus. Eu costumo Mas, falar, meu bispo, sim. costumo falar que hoje, ser cristão aqui no Brasil, né? Porque tem países aí que, eu estava vendo até alguém falando recentemente que por ano morre, na verdade, assassinados, né? Cerca de 150 mil cristãos por ano, devido às perseguições em alguns países. E só que no Brasil a gente não vê essa perseguição nesse campo, né? Vê mais no campo intelectual, político, entre outros. E meio que hoje virou um hype na internet ser cristão. Então muitas pessoas se satisfazem pelo simples fato de chegar no culto, tirar uma selfie, eu tô no melhor lugar do mundo, e tira foto no momento do culto, ou se não tira foto da... Eu não tô dizendo que é errado, tá? Pelo amor de Cristo. Tira foto na hora que tá participando do cálice da Santa Ceia, e é cada foto bonita que quem vê se emociona da espiritualidade que aquela foto está gerando nas mídias sociais. Então, meio que hoje virou esse hype todo ser cristão no Brasil para dar visibilidade na internet. As fotos, o que precisa ser feito nas mídias sociais. E muitos se satisfazem plenamente disso, de chegar no domingo. Não, eu já vi pessoas que passou o culto todinho no celular, vendo YouTube, assistindo o jogo, jogando bets, não ouviu a palavra, não adorou a Deus, mas ele tirou a selfie dizendo, hoje cultuei ao Senhor, e se satisfez completamente naquilo. E acha que daquela forma, aquela vida, não tem nada a ver com santidade, pelo menos aparentemente falando, né, eu estou fazendo o julgamento daquele momento do culto, a demonstração, né? Acredita que já é suficiente, meu bispo. O que é que a senhora disse? Não, aí é onde entra a questão do conceito, né? O conceito de ser santo, né? O conceito de ser santo não é só o fato de, digamos, estar, eu vou dizer, não praticando o pecado. Não é isso. Até porque, se for falar de certas listas de pecado, tem muita gente aí fora de outras confissões que também não praticam. Se você olhar, por exemplo, a vida de um islâmico, talvez ele é muito mais regrado do que nós em certas práticas. Então, isso faz dele mais santo do que nós. Se você olhar certos budistas, por exemplo, eles têm uma prática zen de vida totalmente separada do que destrói o corpo, que é extremamente disciplinada no que nós, se tivéssemos a prática semelhante a dele, chamaríamos também de santidade. Mas então ser santo é totalmente relacionado à prática? Não necessariamente. A prática do santo, literalmente, é a consequência do porquê ela existe. Então, a prática ela é a consequência. O que é ser santo? Ser santo é ser separado, mas é separado de para. Separado de, quer dizer, separado do pecado para Deus. Uhum. Então, tem uma razão do porquê certas práticas em nossa vida não existem para que nós nos tornemos santos. Então, não adianta a pessoa ser gente boa, não praticar nada daquela listinha chamada pecado, mas, no entanto, não está vivendo para Deus. Está separado de, mas não vive para. Então, isso não é santificação. A santidade é quando você
para com tudo e deixa de tudo isso para viver para Deus. Aí você vai viver o propósito de Deus, a vontade de Deus. Aí eu não vou dar a lista agora, porque vai entrar no passo a passo depois. Mas esse é um engano que muita gente tem dentro da igreja, em achar que não ter certas práticas de pecado automaticamente já gabarita essa pessoa para ser santa. Não, não é. É só uma parte da santidade. Uma parte da santidade é deixar de... A outra parte da santidade é para Deus. Então, a consequência da vida de deixar o pecado e viver para Deus é que gera uma prática de santidade. Então, tem que entender isso, porque tem muita gente enganada dentro da igreja, vivendo naturalmente, se justificando, dizendo, eu não estou indo no culto, mas eu não faço isso, não faço aquilo, não pratico isso, não pratico aquilo. Podem estar, eu posso... não ter uma vida de oração, mas pelo menos eu não estou no pecado. Aí se justifica em cima, a falta de práticas espirituais se justifica na ausência, digamos, de praticar o pecado. Mas está tendo uma vida natural, uma vida que também não está ligando essa pessoa a Deus do mesmo jeito. Então por isso que tem que entender o conceito. Ser santo é separado do pecado para viver para Deus. Se não tiver essa conjunção, não é uma vida de santidade. E fala um pouquinho também sobre santificação, para o pessoal saber. Falando teologicamente, nós temos um conceito bem definido de santidade e santificação. Ser santo, na verdade, é a natureza do indivíduo, né? É o estado. É o estado do indivíduo. Agora, santificação é a obra do Espírito Santo dentro de nós. E santidade é o nosso modo de viver. Então, a partir do momento que nós estamos vivendo em santidade, por consequência da santificação, que é a obra do Espírito Santo dentro de nós, nós entramos no estado de ser santo. Agora, o que é santificação? A santificação é, eu tenho Deus na minha vida, recebi a Cristo, fui perdoado dos meus pecados. Como é que isso permanece em mim? Como é que esse perdão permanece? Como é que a minha vida em Deus agora se torna uma vida frutífera segundo a vontade dele? É essa obra de santificação do Espírito Santo em mim. O Espírito Santo habita em mim, me santifica, ou seja, gera em mim todo o desejo de ser santo e viver para Deus, separado do pecado. Isso é obra de santificação. Isso não sou eu que faço. Eu não consigo gerar obra de santificação em mim. Quem gera obra de santificação em mim é o Espírito Santo. Só que, uma vez que o Espírito Santo gera obra de santificação em mim, eu tenho o desejo de ser santo e eu agora vou viver a prática da santidade. Então eu preciso ter em mim a resposta da obra do Espírito Santo em mim. Se eu não responder a essa obra, eu vou lutar contra essa obra, contra essa ação do Espírito, e eu vou acabar me perdendo, né, e perdendo a graça da santificação. Então eu preciso validar essa santificação do Espírito Santo na minha vida, vivendo a obra da santidade. Então, e aí isso me coloca no estado de santo.